monto os treinos utilizando aquela periodização e como que a gente vai colocar esses treinos de uma forma organizada para facilitar a personalização e a distribuição para os alunos, beleza? Então, eu vou disponibilizar essa planilha aqui embaixo nessa aula, tá? E você não vai pedir acesso dela, ok? Você vai clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia e aí você coloca o seu nome nela. Fechou? Essa planilha, ela é tua de presente. Mas você não vai poder mexer nessa daqui porque essa é minha, tá? Então aqui basicamente explicação rápida. A gente tem uma lista de exercícios, tá? Então você pode olhar aqui o nome que eu utilizo para os exercícios. E os exercícios, como eu trabalho com hipertrofia, o volume de treino ele é extremamente importante, tá? Aí eu já vou te dizer uma coisa. Não precisa e não deve se encafifar, se encabular muito com isso, tá? Eu coloquei aqui basicamente quanto que cada exercício trabalha de cada grupo muscular por uma série. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que, vamos pegar a elevação lateral no cross. Então, uma série de elevação lateral no cross trabalha uma série de deltoide anterior. Não coloquei nada de deltoide anterior, deltoide posterior. Hoje, por exemplo, colocaria um pouquinho. Enfim, vamos pegar um exercício mais complexo, tipo o crossover. Eu coloquei que o crossover, como ele é aqui para baixo, ele trabalha 0,75 de deltoide anterior, né, trabalha bastante o ombro, 0,75 de peitoral, 0,25 do bíceps, porque tem uma isometria, tá? Mas aqui, ó, sim, não fica muito encafado com isso, beleza? Aí aqui, como eu falei na aula anterior, tem a minha periodização, já expliquei como funciona, e aqui é essa planilha que eu uso para montar os meus treinos conforme aquela periodização, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um treino I01 4x60 ABCD, tá? O que significa I01? I01 tá aqui, ó, certo? Então, um I01 ele vai ter o range rep de 12 a 15 repetições, uma cadência 20-20 e um intervalo 45, mas isso aqui é variável, tá? O mais importante é que ele tem 12 séries por músculo por semana. Se eu tenho um treino ABCD, onde no treino A eu faço peito, deltoide anterior, deltoide medial e tríceps, no treino B eu faço quadríceps, glúteo e abdômen, no treino C eu faço latíssimo do dorso, trapézio, deltoide posterior e bíceps, e no treino D, eu não coloquei aqui, mas é basicamente posterior, glúteo e panturrilha, tá? E tem lombar também. Posterior, glúteo, panturrilha, abdômen e lombar. Fechou? Daria até pra ver aqui, ó. Glúteo, quadríceps, posterior, panturrilha, abdômen e lombar, exatamente. Então, o que acontece aqui, tá? Se esse treino ele é 4x, tá? E a gente tem 12 séries por músculo por semana, e eu não repito peitoral em nenhum outro treino, então 12 séries, tem que ter 12 séries de peitoral aqui, ó. Vamos ver se tem 12, ó. Tem 12,25 séries de peitoral, tem 11,75 séries de deltoide anterior, tem 7 séries de deltoide medial, tem 12 séries de tríceps e 1,5 séries de bíceps. Então aqui é uma soma daquela lista de exercícios, de quanto que cada um desses exercícios eu acredito biomecanicamente que recruta de cada agrupamento muscular. Então, por exemplo, se eu mexer aqui, ó, se eu jogar aqui, ó, tríceps supinado barra, se eu botar 8 séries, ele vai afetar aqui o volume, tá? Ó, joguei 8 séries, viu que aumentou ó, o deltoide anterior e o peitoral. E aumentou o tríceps um pouquinho também, ó. Aumentou muito do tríceps, na verdade. Um pouquinho do peitoral e um pouquinho do deltoide anterior, tá? E automaticamente isso mexe aqui também, ó. Ó, isso vai mexer no volume semanal, tá? Então subiu. Então eu basicamente montei todos os meus treinos aqui, eu fechei a aba, mas eu tenho todos os treinos aqui montados aqui, lá, muito treino aqui. Só que a planilha até começou a ficar pesada. Então, eu recomendo que você não precisa fazer dessa forma, então assim, eu só quero te mostrar como eu particularmente fiz, que eu montei os meus treinos, e isso me ajudou muito a me dar confiança para vender, porque às vezes a gente fala, cara, será que meu método funciona mesmo? Então eu pensei, o que eu preciso fazer para o meu método falar, não, eu sei que ele funciona, então eu fui atrás de melhorar o meu método, e na época eu acreditava que melhorar o meu método se tratava de ter um controle mais preciso do volume de treino, dos exercícios e tudo mais. Então aqui ó, 2 séries, de 12 a no mínimo 12 repetições, máximo 15 repetições, intervalo 30 segundos, 2 segundos na fase excêntrica, 2 segundos na fase concêntrica. Isso aqui ele também calcula o tempo desse treino, ó. O tempo tá aqui, ó. Então esse treino ele tem um tempo total de 58 minutos, tá vendo? Porque aqui a gente tem um multiplicador, então ele multiplica as séries pelo intervalo, pela repetição, pela cadência, nananã.
por experiência própria, e ele acrescenta ainda 20% de margem de erro, tá? Mas por experiência própria eu digo que nenhum aluno, mesmo estando minimamente calculado, nenhum aluno consegue bater isso daqui. Eles sempre dizem que o treino passa do tempo programado, que não faz sentido ao meu ver, tá? É só porque eles não decoram o treino deles e aí tem que ficar olhando na hora, não vai com direção para onde tem que ir. Mas enfim, então o primeiro passo, independente se você vai usar essa planilha ou você vai fazer algo mais simples, você vai de repente montar no bloco de notas mesmo, ou no Excel, só que sem calcular volume, você pode fazer isso, tá? Você coloca ali, beleza, meu treino I01, ele vai ter agachamento, supino, nananã, beleza, tá? E aí, ou você vai entregar nessa planilha, então você já vai deixar todos os seus treinos assim, ó, você já vai ter todos os seus treinos, tá? Em determinado momento. Aqui a gente vai falar sobre construir um treino nível iniciante, um nível intermediário e um nível avançado, tá? Independente de você fazer o seu treino com uma planilha mais robusta ou de uma forma mais simples ou direto no aplicativo, eu acho importante você conseguir ter esse panorama geral, tá? E uma vez que você tem esse panorama geral, se você for passar para o aplicativo, aí você vem no seu aplicativo e passa aqui. Só que, ó, o mais importante é você colocar o nome certo, tá? Você tem que ter o nome das nomenclaturas. Então você ou muda a sua nomenclatura ou usa a que eu utilizo mesmo, mas ó, I01, 4x60, ABCD, e se ele não tem nenhuma ênfase, é isso. Se não, seria, por exemplo, braço, se eu aumentasse o volume de bíceps e de tríceps. Por quê? Quando você fizer o teste para saber em qual nível o aluno cai, você vai saber exatamente qual treino puxar para ele, e depois você só vai ajustar. Você vai olhar na amnésia dele e falar, tipo assim, stiff com barra, ele não tem coordenação para fazer stiff com barra. Então ele já está fazendo cadeira flexora, eu vou substituir o stiff com barra por, sei lá, mesa flexora. Aí aqui ele não puxou, faz tempo que eu não utilizo essa planilha aqui, porque eu já tenho todas as... ele não está substituindo aqui, depois tem que ver porquê, faz tempo que eu não utilizo essa planilha, porque eu já tenho todos os meus treinos prontos, todos os meus treinos montados. De qualquer forma, o que eu te recomendo fazer agora, tá? Você monta 3 treinos, beleza? Você definiu ali como é a sua periodização na aula anterior, beleza, é assim, eu vou usar assim, assado, essas são as variáveis que interessam para mim, para o meu método e tudo mais. Então, tu cria um treino iniciante, tá? E aí você que vai considerar o que você acha iniciante. Para mim é o volume de treino, é quem manda. Você vai fazer um treino, então, por exemplo, ó, iniciante, aí você coloca aqui, tipo, intermediário, intermediário, e você coloca aqui, avançado, exemplo, tá? Aí você monta, por exemplo, vou fazer um treino full body aqui, só para ficar mais fácil de entender, depois você faz seu AB, ABC, ABCD, como você achar que faz mais sentido. Tá, então, por exemplo, agachamento, vou nem colocar mobilidade e estabilidade para facilitar. Agachamento livre barra, não. Vamos fazer o seguinte, agachamento livre barra eu vou jogar, por exemplo, para o intermediário, tá? Aí no iniciante eu vou colocar agachamento, peso corporal. Aí no avançado eu vou jogar tipo agachamento no hack. Agachamento. E aqui lembrando que não é uma aula de fisiologia, né? A ideia é entender a estrutura. Agachamento livre corporal. Tá. Aí depois aqui ele vai colocar, vou colocar tipo assim, flexão de braço. Flexão de braço. E aí nas observações eu colocaria assim, tipo, com o joelho apoiado, dependendo da pessoa, talvez com o joelho apoiado, talvez não, tá? Agachamento livre com barra, daí eu coloco aqui, por exemplo, supino, reto, barra. E aqui eu coloco, por exemplo, supino, reto, máquina. Tá. Aí aqui, só fazer mais um, vai colocar, por exemplo, uma remada. Colocar tipo uma barra australiana. Barra australiana. Aí aqui eu coloco uma remada serrote. Serrote. Aqui eu coloco, por exemplo, uma remada máquina. Certo? E o seu aluno ele pode pular desse treino aqui para esse aqui, para esse aqui. Mas o que eu recomendo é que esse aqui seja o primeiro do iniciante, esse aqui seja o primeiro do intermediário e esse aqui seja o primeiro do avançado. E aí, como a gente vai ver na próxima aula, você vai fazer uma avaliação desse aluno e dependendo do nível onde ele cair, você joga ele ou no iniciante, ou no intermediário, ou no avançado, ele vai cair em um desses 3 treinos e a partir daí ele vai ter uma série de outros treinos. Ele vai ter o iniciante 2, 3, aí depois ele vai chegar no intermediário, daí ele vai ter o intermediário 2, 3, aí ele vai chegar no avançado, avançado 2, 3 e por aí vai, tá?
Então, o cara ele não pula daqui para cá, ele pula daqui para aqui, aqui, aqui. Mas você não precisa montar todos agora. Você só monta o primeiro iniciante, primeiro intermediário, primeiro avançado. Porque quando cai um aluno, ou ele cai nesse, ou ele cai nesse, ou ele cai nesse. Quando você for montar o próximo treino desse aluno, aí você pode duplicar esse treino, você faz pequenos ajustes, de preferência tendo em base, tendo em mente o que vai vir depois para não acabar. Então vamos seguir. Eu estava falando de fazer pequenos ajustes ali, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, esse seria aqui o treino iniciante 2, esse aqui seria o iniciante 3. Então, ó, pequenos ajustes no volume ou pequenos ajustes na intensidade, a troca dos exercícios de forma ordenada. Sempre você precisa ter em mente o que tem nesse treino aqui, só de bater o olho na periodização. Então, se eu sei que um aluno está num I03, eu sei exatamente o que esperar. Eu sei qual é a faixa de repetições que ele está utilizando, qual é o volume que ele está utilizando, qual é o nível de complexidade dos exercícios que ele está utilizando. Eu tenho noção de tudo, se tem mais intervalos, eu tenho noção de tudo isso só de bater o olho no nome do exercício, então, do treino. Então, você primeiro monta todos os seus treinos em algum lugar de fácil visualização, tá? Monta os treinos, um iniciante, um intermediário e um avançado, e aí você passa ele para o seu aplicativo, se você vai entregar por PDF. Eu recomendo que você monte eles aqui de uma forma bem visual, que você tenha essas comparações. Não precisa montar já todos do iniciante, todos do intermediário, todos do avançado. Você pode montar um iniciante, um intermediário e um avançado, dependendo de onde a pessoa cair, ele cai no iniciante. Quando for trocar o treino desse aluno, você duplica esse treino, você ajusta esse treino para ser o seu iniciante 2, e assim que você ajustou, você devolve, você joga ele para a tua biblioteca, você joga ele para a tua base de treinos. Então, assim, ou o aluno ele começa aqui, ou ele começa aqui, ou ele começa aqui, e ele vai avançando aqui dentro, 2, 3, 4, aí depois ele chega no intermediário. Tá? Então começa com um de cada e você vai fazendo as variações conforme você vai atendendo os seus alunos e vai jogando sempre para sua biblioteca. Tá? O importante é que o nome do seu treino ele tem que ter uma nomenclatura que você sabe exatamente do que se trata, você sabe pelo nome qual exatamente é a continuação. Então o que eu recomendo é você colocar o nível do treinamento, você pode pôr uma sigla, igual eu coloco a I01, você coloca a frequência, que é aquele treino, tipo 4x, você coloca a duração, que é aquele treino, a divisão, que é aquele treino, e se tem ênfase ou não. Tá? Eu sou muito metódico, você talvez vá se dar melhor com algo, não precisa ser tão metódico assim, tá? Para a maioria das pessoas funciona melhor não ser tão assim. Mas eu também arrumei aqui, beleza? Ó, para você pode clicar e selecionar o exercício, certo? Ou você pode escrever o nome do exercício, supino, reto. Ele só vai encontrar se você escrever na ordem certa, tá? Mas todos os exercícios eles seguem o mesmo padrão. Então você escreve tipo assim, alters, que é uma coisa com alter, vamos ver. Aí vai aparecer tudo que tem alter no nome, mas se você escrever na ordem errada, tipo alter supino, ele não vai encontrar. É só tipo alter supinado, pegou a ideia? E a AA é um exercício padrão que ele não tem 0 séries, 0 repetições, ele não tem nada de nada, tá? Ponto importante que eu esqueci de mencionar é que aqui, ó, para calcular o volume de treino semanal, se eu tenho 4, então se é ABCD eu tenho que colocar 4, se é, por exemplo, ABC, eu tenho que colocar 3. Aí, só de eu colocar 3, pode ver ó, que o volume ele aumentou consideravelmente. Ó, vou dar um Ctrl Z. Veja que o volume diminuiu. Por que o volume aumentou consideravelmente? Porque ele vai entender que isso aqui é uma dízima. Ele vai entender que eu tenho 3 treinos e eu vou repetir esses treinos 1.3 vezes na semana. Porque eu vou fazer A, B, C, A. Na semana seguinte eu vou fazer B, C, A, B. Né? Então, ele sempre vai repetir um treino a mais na semana, por isso que aumenta, tá? Então, você tem sempre que aumentar, você tem que sempre deixar a frequência de treino do aluno aqui, ó, por exemplo, ó, o volume dobrou. Ó, se eu botar aqui, ele tem 3 treinos, ele faz 6 vezes na semana, ele vai entender, essa planilha vai entender que ele vai repetir 2 vezes cada treino e ele vai jogar nesse volume semanal. Tá? Então, aqui esse é o fator de conversão que eu chamo, né? Que nada mais é do que pegar quantas vezes o cara treina e dividir por quantos treinos ele tem. Se você só trabalhar com números redondos, tipo assim, 4 vezes na semana treino AB, é mais fácil, tá? Porque aí não tem essa questão de dízimo, tipo assim, ou ele faz cada treino uma vez na semana, ou ele faz cada treino 2 vezes na semana, né? Não tem como fazer, tipo, 2,5 treinos na semana, beleza? Mas isso aqui é de menos, tá? Isso aqui é só uma questão da minha metodologia, tá? Só se você for utilizar essa planilha, lembra de colocar a frequência que o aluno treina, quantos treinos ele tem, se for tipo ABCD, você coloca que ele tem 5 treinos, e aí ele já vai calcular o resto tudo sozinho, tá? Então aqui embaixo, como eu estava falando, eu coloquei aqui a ideia, né, de todos os treinos, aí depois ele vai, então, tipo, esse é o iniciante 1, iniciante 2, iniciante 3, aí ele vem para o intermediário, aí depois você vai criar o intermediário 2, intermediário 3, aí avançado, avançado 2, avançado 3, tá? Talvez você possa fazer todos os treinos com a mesma duração, tá? Eu acho que eu
se eu voltasse no passado, acho que eu não faria um treino para 60 minutos, um para 1h15, um para 1h30. Eu acho que eu teria um treino só e aí eu adaptaria para cada aluno. Então, mas fica a seu critério, né? É assim, particularmente, que eu monto uma estrutura de treinos bem completa para ter, através dos nomes, né, saber exatamente o que o aluno está fazendo naquele treino, em termos de volume, intensidade, complexidade, intervalo, cadência, tá? Você vai colocar o que é mais relevante aqui para o teu método e é isso. Então, nessa aula a gente falou como ter uma estrutura de periodização que você consegue escalar mais. E aí, claro, uma vez que você passar um desses treinos aqui para um aluno, você vai entrar, mas flexão de braço esse aluno aqui não dá. Então você troca pontualmente um exercício, entendeu? Ou você troca, tipo, ele quer enfatizar peito, tu bota uma série a mais. Só que aí esse é o ajuste fino que você vai fazer para cada aluno. Ele tem uma lesão, ele não pode fazer agachamento com peso corporal, enfim. Né? Você vai ajustando ali pontualmente para cada aluno, mas você já tem toda a estrutura, toda a base do treino, que é segundo a sua metodologia, que você só vai replicar. Fechou?